Amados irmãos e irmãs, que alegria estarmos aqui juntos, reunidos em torno da Palavra de Deus. É uma bênção poder compartilhar este momento com cada um de vocês, pois sei que o Senhor nos trouxe até aqui por um propósito maior. Hoje, somos chamados a mergulhar profundamente nas Escrituras, permitindo que o Senhor nos guie, nos fortaleça e nos revele sua vontade. Não estamos aqui por acaso. Deus tem algo especial preparado para nós, algo que vai além do entendimento humano, algo que pode transformar nossas vidas de maneira profunda e duradoura. Ao longo deste estudo, exploraremos a vida de um dos maiores profetas da Bíblia, Jeremias, conhecido como o profeta chorão. Mas antes de qualquer coisa, quero agradecer a todos vocês que se juntaram a nós nesta jornada espiritual. Cada um de vocês é parte essencial desta comunidade de fé, e juntos, buscamos crescer, aprender e nos aproximar mais do Senhor. Esta não é apenas uma reunião de estudo bíblico, é um encontro divino onde Deus se faz presente, onde o Espírito Santo nos ilumina e onde as palavras das Escrituras ganham vida em nossos corações. Jeremias não é apenas uma figura histórica, ele é um exemplo vivo de como devemos viver nossa fé em tempos de adversidade. Ele nos mostra que, mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis, Deus está ao nosso lado, sustentando-nos e guiando-nos. Ao estudarmos sua vida, veremos como Deus opera em meio ao caos, trazendo ordem, propósito e redenção. Este estudo não é apenas sobre aprender fatos, é sobre experimentar a presença de Deus em nossas vidas de uma maneira nova e poderosa. Se você ainda não se inscreveu no canal, convido você a fazê-lo agora. Este é um passo simples, mas que pode ter um impacto profundo em sua vida espiritual. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, pois cada mensagem, cada reflexão, é uma oportunidade de nos conectarmos com o poder transformador da Palavra de Deus. Vivemos em tempos onde as distrações são muitas, mas quando nos comprometemos a buscar a Deus, Ele nos recompensa com sua presença, com sua paz e com uma compreensão mais profunda de seu amor por nós. Compartilhe esta mensagem com seus amigos e familiares, porque todos nós conhecemos alguém que precisa de uma palavra de esperança e fé. Não subestime o poder de um simples compartilhamento. Ele pode ser a diferença na vida de alguém, pode ser o início de uma jornada de fé que levará essa pessoa a conhecer o amor de Deus de maneira pessoal e transformadora. Hoje, ao nos aprofundarmos na vida de Jeremias, quero que você se abra para o que Deus tem para te ensinar. Jeremias foi um homem chamado para uma missão difícil, em uma época de grande turbulência. Ele enfrentou resistência, perseguição, e ainda assim, permaneceu fiel ao seu chamado. Essa fidelidade é algo que todos nós devemos almejar. Vivemos em um mundo onde a fé é frequentemente desafiada, onde seguir a Deus pode nos colocar em situações difíceis. Mas, como veremos na vida de Jeremias, a fidelidade a Deus é recompensada com a paz que excede todo entendimento, com a força para perseverar e com a certeza de que estamos cumprindo o propósito para o qual fomos criados. Jeremias não foi escolhido por acaso. Deus o conhecia antes mesmo de ele nascer, e o chamou para ser uma voz em meio à escuridão, uma luz em tempos de trevas. Esta mesma escolha se aplica a nós. Deus nos conhece intimamente, conhece nossos medos, nossas falhas, mas também conhece nosso potencial e nos chama para algo maior do que nós mesmos. Ao estudarmos a vida de Jeremias, seremos desafiados a refletir sobre nosso próprio chamado, sobre como estamos respondendo à voz de Deus em nossas vidas. Neste estudo, abordaremos o chamado de Jeremias, suas lamentações, a missão que Deus lhe confiou, e as promessas de restauração que ele profetizou. Cada um desses tópicos será explorado à luz das Escrituras, com reflexões que nos ajudarão a aplicar essas lições em nossas vidas. Este não é apenas um exercício intelectual, é uma oportunidade de transformação espiritual. Prepare-se para ser tocado, desafiado e inspirado pelo exemplo de Jeremias, e que através deste estudo,
sua fé seja renovada e fortalecida. Jeremias não apenas pregou mensagens de julgamento, ele também trouxe palavras de esperança, mostrando-nos que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, Deus está trabalhando para o nosso bem. Vamos considerar como esses ensinamentos podem impactar nossas vidas hoje. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil, problemas do trabalho, desafios da família, ou até mesmo uma crise espiritual. A vida de Jeremias nos ensina que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle. Ele vê nossas lutas, ouve nossos clamores, e está sempre pronto para nos fortalecer e nos guiar. Assim como Jeremias, somos chamados a confiar em Deus, a colocar nossa fé nele, e a seguir sua liderança, mesmo quando não entendemos completamente o caminho à nossa frente. Agora, vamos juntos embarcar nesta jornada, começando com o chamado de Jeremias, um dos momentos mais poderosos e significativos de sua vida. Este chamado não foi apenas para Jeremias, é um chamado que ressoa em nossas vidas hoje. Deus continua a chamar cada um de nós para cumprir seu propósito, para sermos luz em meio às trevas, para sermos mensageiros de sua verdade e amor. Ao estudarmos a vida de Jeremias, que possamos ouvir o chamado de Deus em nossas próprias vidas, e que possamos responder com a mesma fidelidade e coragem que Jeremias demonstrou. Que este estudo seja um tempo de crescimento, de desafio e de renovação. Que Deus abra nossos corações e mentes para receber tudo o que Ele tem para nos ensinar. Que possamos sair deste encontro mais fortes na fé, mais comprometidos com nosso chamado, e mais conscientes da presença de Deus em nossas vidas. Que o exemplo de Jeremias nos inspire a viver de maneira que glorifique a Deus, em tudo o que fazemos, e que possamos ser testemunhas fiéis do seu amor e graça neste mundo. Jeremias, ainda jovem, foi chamado por Deus para uma missão que ele nunca poderia ter imaginado. Em Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 5, lemos: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Esta afirmação é profunda e cheia de significado. Deus conhecia Jeremias antes mesmo de sua concepção, e já havia estabelecido um propósito para a sua vida. Isso nos lembra que Deus tem um plano para cada um de nós, um propósito que é maior do que podemos imaginar. Quando Jeremias recebeu este chamado, ele reagiu com medo e hesitação. Ele disse a Deus: Ah, Senhor Deus! Eis que não sei falar, porque sou uma criança. Jeremias capítulo 1, versículo 6. A resposta de Jeremias é compreensível. Ele sentiu que era jovem demais e inexperiente para uma tarefa tão grande. Quantas vezes nós também nos sentimos assim, inadequados para os desafios que Deus coloca diante de nós? No entanto, a reação de Deus foi cheia de encorajamento e promessa. Deus respondeu a Jeremias, dizendo: Não digas, eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias capítulo 1, versículo 7 ao 8. Essas palavras de Deus não apenas acalmaram os medos de Jeremias, mas também lhe deram a confiança de que ele não estava sozinho. Deus estaria com ele em cada passo do caminho, guiando suas palavras e protegendo-o de qualquer perigo. Este chamado divino que Jeremias recebeu é um lembrete poderoso de que quando Deus nos chama, Ele também nos capacita. Ele não nos deixa sozinhos ou despreparados, pelo contrário, Ele nos equipa com tudo o que precisamos para cumprir seu propósito. Isso pode significar dar-nos coragem onde há medo, palavras onde há silêncio, ou sabedoria onde há confusão. Vamos refletir sobre a relevância deste chamado para nossas vidas hoje. Cada um de nós tem um chamado único de Deus, e muitas vezes, como Jeremias, podemos sentir que não estamos prontos ou que não somos capazes.
Mas assim como Deus assegurou a Jeremias que ele estaria com ele, ele também nos assegura que nunca estaremos sozinhos em nossa jornada. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus promete: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Um exemplo moderno disso pode ser visto em líderes espirituais ou missionários que enfrentam grandes desafios em seu ministério. Imagine um pastor que sente o chamado de Deus para servir em uma comunidade extremamente carente, onde há pouca infraestrutura, altos índices de violência e muita necessidade. Esse pastor pode sentir medo, insegurança ou até dúvida sobre sua capacidade de fazer a diferença. No entanto, ao lembrar-se do chamado de Jeremias, ele pode encontrar força na certeza de que Deus está com ele, guiando-o e capacitando para realizar o que parece impossível. Assim como Jeremias, todos nós somos chamados a confiar em Deus e a seguir o seu chamado, mesmo quando parece assustador ou desafiador. Deus nunca nos pede para fazer algo sem nos dar também os recursos e a força necessária para cumprir essa tarefa. Vamos de reflexão. Quando Deus nos chama para uma missão, Ele já sabe o que enfrentaremos e já preparou o caminho para nós. A questão é: estamos dispostos a confiar nele e a seguir em frente, mesmo quando sentimos medo ou insegurança? A história de Jeremias nos encoraja a dar passos de fé, confiando que Deus está conosco em cada etapa da jornada. Ele nunca nos deixará sozinhos, e sua presença é a garantia de que podemos superar qualquer desafio. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus nos dá uma promessa poderosa: "Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Essa promessa é uma fonte de conforto e coragem para todos nós, especialmente quando enfrentamos tarefas que parecem maiores do que nossas capacidades. Vamos fazer uma oração juntos, pedindo a Deus que nos dê a coragem e a confiança para responder ao seu chamado em nossas vidas. Oração por coragem para responder ao chamado de Deus. Senhor, agradecemos por nos chamar para o teu serviço, mesmo quando nos sentimos inadequados. Pedimos que tu nos deis a coragem de Jeremias, para que possamos confiar em tua presença e em tua promessa de estar conosco. Ajuda-nos a não temer, mas a seguir em frente com fé, sabendo que tu és o nosso guia e protetor. Que possamos cumprir o propósito que tu tens para nossas vidas, e que em tudo o que fazemos, o teu nome seja glorificado. Amém. A missão difícil de Jeremias. Jeremias foi chamado para uma missão que ninguém gostaria de aceitar: pregar uma mensagem de julgamento e destruição a um povo que havia se afastado de Deus. Em Jeremias capítulo 7, versículo 3 ao 7, Deus lhe ordena: "Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas ações, se deveras praticardes a justiça entre o homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século." Jeremias teve que pregar essa mensagem em um tempo de grande prosperidade externa, mas de decadência espiritual interna. O povo confiava na presença do templo em Jerusalém como garantia de proteção, mas suas vidas estavam em total desobediência a Deus. Jeremias teve que confrontar essa falsa segurança e trazer à luz a verdade sobre o estado espiritual de Judá. Isso lhe trouxe muitos inimigos e fez dele um alvo de perseguição. A missão de Jeremias era extremamente difícil. Ele enfrentou ameaças de morte, foi espancado, preso e até jogado em uma cisterna para morrer. Em Jeremias capítulo 20, versículo 2, lemos: "Então Pachur feriu a Jeremias,
o profeta, e o pôs no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Imagine o que é ser preso e humilhado por fazer exatamente o que Deus lhe pediu. Essa é a realidade que Jeremias enfrentou, mas ele nunca desistiu de sua missão. Vamos refletir sobre um exemplo contemporâneo. Pense em um líder religioso em uma grande cidade que começa a pregar contra a corrupção e a injustiça social que ele vê em sua comunidade. Ele se torna alvo de ameaças, é ridicularizado na mídia e até enfrenta agressões físicas. Muitos ao seu redor lhe dizem para desistir, para pregar mensagens mais agradáveis, mas ele sabe que Deus o chamou para falar a verdade. Como Jeremias, ele enfrenta a oposição com coragem, confiando que Deus está com ele, independentemente das circunstâncias. Jeremias nos ensina que a fidelidade a Deus muitas vezes nos colocará em situações difíceis, onde seremos chamados a falar a verdade em amor, mesmo quando ninguém quer ouvir. Isso pode significar enfrentar perseguição, críticas e até o isolamento. Mas como Jeremias, somos chamados a confiar que Deus estará conosco, que Ele é nossa força e nosso escudo. Em Salmos capítulo 18, versículo 2, Davi declara: O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Reflita junto comigo. A missão de Jeremias nos desafia profundamente a considerar o custo da fidelidade a Deus. Em um mundo onde é comum buscar a aceitação dos outros e evitar conflitos, Jeremias nos mostra o valor inestimável de permanecer fiel à verdade, mesmo quando isso nos coloca em situações de extremo desconforto e perigo. A fidelidade a Deus não é um caminho fácil, é um caminho que muitas vezes nos leva a nadar contra a corrente, a ficar de pé quando todos ao nosso redor se curvam diante das pressões do mundo. Jeremias nos ensina que a verdadeira fidelidade a Deus pode nos levar a lugares escuros e solitários, como a cisterna onde ele foi jogado para morrer. Pode nos expor à ridicularização, à rejeição e até mesmo à violência. No entanto, a vida de Jeremias também nos mostra que, nesses momentos de profunda adversidade, a presença de Deus se torna ainda mais real e tangível. É nos momentos de maior fraqueza e vulnerabilidade que experimentamos o poder de Deus em nossas vidas. A pergunta que Jeremias nos faz é direta: estamos dispostos a pagar o preço da fidelidade? Estamos prontos para enfrentar o sofrimento, a perda e a solidão, se isso significar permanecer verdadeiros àquilo que Deus nos chamou a fazer? É uma pergunta que todos devemos considerar seriamente, porque a fidelidade a Deus não é algo que podemos levar de forma leve ou casual. Requer um compromisso profundo, uma decisão diária de colocar a vontade de Deus acima de nossas próprias comodidades e desejos. Em nossos dias, vemos exemplos contemporâneos de pessoas que, como Jeremias, se levantam para falar a verdade em amor, enfrentando a oposição de uma sociedade que muitas vezes rejeita a mensagem do Evangelho. Líderes espirituais, defensores da justiça social, e até mesmo cristãos comuns que se recusam a comprometer sua fé em ambientes de trabalho, enfrentam pressões semelhantes às que Jeremias enfrentou. Eles são ridicularizados, marginalizados e, em alguns casos, enfrentam ameaças físicas. No entanto, como Jeremias, eles permanecem firmes, confiando que Deus está com eles, que Ele é sua força, seu escudo e sua torre forte. Jeremias também nos lembra que a fidelidade a Deus não é uma garantia de que seremos poupados de sofrimento. Pelo contrário, às vezes, nossa fidelidade pode nos levar a caminhos de grande dor. No entanto, a promessa de Deus é que Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Ele é nosso refúgio e nossa fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Esta é a confiança que sustenta aqueles que, como Jeremias, escolhem seguir a Deus, não importando o custo. Devemos, então, perguntar a nós mesmos: estamos prontos para seguir a Deus,
mesmo quando isso significa carregar uma cruz? Estamos dispostos a falar a verdade, mesmo quando isso significa enfrentar a rejeição? Estamos prontos para confiar em Deus, mesmo quando todos ao nosso redor parecem estar contra nós? Se a resposta for sim, então devemos seguir em frente com a certeza de que, como Jeremias, não estamos sozinhos. Deus está conosco, e sua presença nos dá a coragem para cumprir nossa missão. Vamos refletir sobre essa verdade e nos comprometer novamente a viver uma vida de fidelidade a Deus, confiando que Ele nos guiará e nos sustentará, não importa as circunstâncias. Oração por força e coragem para cumprir a missão de Deus. Senhor, sabemos que as missões que nos confias nem sempre são fáceis. Muitas vezes, somos tentados a recuar, a procurar o caminho mais fácil, a evitar o sofrimento. Mas hoje, Senhor, pedimos que Tu nos deis a força e a coragem que Jeremias teve. Assim como fortaleceste Teu servo Jeremias em meio às adversidades, pedimos que Tu nos fortaleças também. Que possamos ser fiéis à Tua palavra, mesmo quando isso significa enfrentar perseguição, crítica ou até mesmo solidão. Ajuda-nos a lembrar que, quando estamos fracos, Tu és forte. Que em nossa fraqueza, o Teu poder se aperfeiçoa. Dá-nos a coragem de avançar com confiança em Tua presença, sabendo que Tu estás conosco em cada passo do caminho. Que a nossa vida seja um testemunho de fé e obediência, uma luz que brilha em meio às trevas, trazendo glória ao Teu nome. E quando os desafios parecerem insuperáveis, que possamos lembrar que Tu és nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia. Senhor, pedimos que Tu nos guies, nos protejas e nos sustentes. Que em cada momento de fraqueza, possamos sentir a Tua mão nos segurando, nos levantando e nos dando a força para continuar. E que, ao final de nossa jornada, possamos dizer, como Paulo, que combatemos o bom combate, completamos a carreira e guardamos a fé. Tudo isso pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. As lamentações de Jeremias e sua profunda compaixão. Jeremias é conhecido como o profeta chorão não porque ele fosse fraco ou desanimado, mas porque ele possuía um profundo senso de compaixão pelo povo de Judá. Sua dor e sofrimento pelo estado espiritual e físico de seu povo o levaram a chorar frequentemente, expressando seu lamento em palavras que tocam profundamente o coração. Em Jeremias capítulo 9, versículo 1, ele exclama: ó, se a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Essas lágrimas eram uma expressão de um coração que estava profundamente alinhado com o coração de Deus. Jeremias sentia a dor que Deus sentia pela rebeldia e pelo afastamento de seu povo. Ele não era um profeta que proclamava juízo de maneira fria ou distante. Pelo contrário, ele estava emocionalmente investido no destino de Judá. Ele sabia que o julgamento de Deus era justo e necessário, mas isso não diminuía sua dor ao ver o sofrimento que isso traria ao povo. A compaixão de Jeremias nos oferece um exemplo poderoso de como devemos nos relacionar com o sofrimento ao nosso redor. Em um mundo onde a indiferença muitas vezes prevalece, somos chamados a sentir a dor dos outros e agir com empatia e amor. Em Mateus capítulo 5, versículo 4, Jesus nos ensina: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Isso nos lembra que o choro de Jeremias não era em vão, ele estava em sintonia com o coração de Deus, por isso, foi consolado e sustentado pelo Senhor. Vamos refletir sobre um exemplo contemporâneo. Pense em um trabalhador humanitário que dedica sua vida a ajudar vítimas de desastres naturais. Ele vê diariamente o sofrimento, a dor e a perda que as pessoas enfrentam, e isso pesa em seu coração. No entanto, em vez de se fechar ou se tornar indiferente, ele continua seu trabalho, movido por um profundo senso de compaixão. Ele sabe que não pode mudar o mundo inteiro,
mas pode fazer a diferença na vida daqueles que estão diante dele. Assim como Jeremias, somos chamados a nos envolver emocionalmente e espiritualmente com aqueles que sofrem. Deus nos chama a ser seus instrumentos de conforto e esperança em um mundo quebrado. Em Tiago capítulo 1, versículo 27, somos lembrados de que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. A verdadeira fé se manifesta em ações de compaixão e amor para com os necessitados. A vida de Jeremias nos desafia a olhar para além de nossas próprias preocupações e a ver o mundo com os olhos de Deus. Jeremias era um homem que carregava o peso do chamado de Deus, mas também o peso da dor do povo. Suas lágrimas não eram apenas uma expressão de tristeza, mas de profunda compaixão. Ele chorava não apenas pelo estado espiritual de Judá, mas pelo sofrimento que sabia que estava por vir. Esse tipo de compaixão é algo que Deus deseja cultivar em cada um de nós. Estamos dispostos a chorar com os que choram, a sentir a dor dos outros e agir em nome de Deus para trazer cura e esperança? Jeremias nos ensina que a verdadeira compaixão não é apenas um sentimento, mas uma ação que nos move a ajudar e a consolar os que estão ao nosso redor. A compaixão é mais do que um simples sentimento de piedade, é um chamado à ação, um impulso para se envolver profundamente na vida dos outros, para ser um canal da graça e do amor de Deus em um mundo ferido e quebrado. Vivemos em um tempo onde a dor e o sofrimento estão por toda parte. Pessoas ao nosso redor enfrentam perdas, doenças, injustiças e crises de fé. Em meio a esse cenário, é fácil se tornar insensível ou indiferente. No entanto, Jeremias nos mostra que, como seguidores de Deus, somos chamados a sentir a dor do mundo, a ser tocados pelo sofrimento dos outros e a responder com o amor de Cristo. A verdadeira compaixão nos leva a sair de nossas zonas de conforto, a nos aproximar dos que estão sofrendo e a oferecer nosso tempo, nossos recursos e nossas orações para trazer alívio e esperança. Jeremias não se limitou a lamentar, ele também agiu conforme o chamado de Deus. Sua compaixão o levou a pregar a verdade, mesmo quando isso significava enfrentar perseguição e rejeição. Isso nos mostra que a compaixão verdadeira não é passiva, ela nos impulsiona a fazer algo. Talvez não possamos resolver todos os problemas do mundo, mas podemos fazer a diferença na vida de uma pessoa. Podemos ser a resposta à oração de alguém. Podemos ser a mão estendida de Deus para aquele que está caído. Essa reflexão nos leva a questionar: como podemos, em nosso dia a dia, agir com compaixão verdadeira? Estamos dispostos a sacrificar nosso tempo, nossa energia e até mesmo nosso conforto para ajudar aqueles que estão em necessidade? Estamos prontos para enfrentar a resistência e a rejeição, como Jeremias, para levar a mensagem de amor e esperança de Deus a um mundo que desesperadamente precisa disso? Compadecer-se verdadeiramente significa refletir o coração de Deus em nossas ações. Significa sermos rápidos em ouvir, lentos para julgar e prontos para estender a mão. A compaixão de Jeremias era uma resposta direta ao caráter de Deus, um Deus que é cheio de misericórdia, que é lento para a ira e abundante em amor. Jeremias nos desafia a espelhar essa compaixão em nossas próprias vidas, a sermos agentes de cura e restauradores de esperança. Que possamos, assim como Jeremias, desenvolver corações que são profundamente sensíveis às dores dos outros, e que essa sensibilidade nos mova a agir, a sermos verdadeiros discípulos de Cristo, prontos a sacrificar por amor ao próximo. Oração por corações compassivos. Senhor, pedimos que Tu nos concedas corações como o de Jeremias, cheios de compaixão e prontos para agir em favor dos necessitados. Ajuda-nos a sentir a dor dos outros, a não nos tornarmos insensíveis ao sofrimento ao nosso redor. Dá-nos a graça de responder com amor e ação, mesmo quando isso exige sacrifício de nossa parte.
Que possamos ser instrumentos de tua paz e esperança em um mundo que tanto precisa de consolo. Senhor, que nossas lágrimas não sejam de desespero, mas de uma compaixão profunda que reflete o teu coração. Que sejamos movidos a agir, a estender a mão ao caído, a ser uma presença de amor em meio ao desespero. Ajuda-nos a ver os outros com os teus olhos, a amar com teu coração, e a servir com tua disposição. Que cada ação nossa seja um reflexo do teu amor incondicional, um testemunho vivo da tua graça. Senhor, assim como Jeremias, queremos ser fiéis ao teu chamado. Que possamos não apenas sentir compaixão, mas viver essa compaixão de maneira ativa e transformadora. Que sejamos luz nas trevas, trazendo esperança onde há desespero, e alegria onde há tristeza. Usa-nos, Senhor, para ser a diferença na vida daqueles que colocas em nosso caminho. Que nossa compaixão seja uma resposta ao teu chamado e uma expressão do teu amor eterno. Nós oramos, Senhor, para que o teu Espírito Santo nos guie, nos capacite e nos fortaleça para sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Que possamos viver com corações abertos, mãos estendidas e pés prontos a ir onde tu nos enviares. Tudo isso pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador e exemplo maior de compaixão. Amém. Reflexões sobre o papel de Jeremias como profeta. Jeremias, mais do que qualquer outro profeta, exemplifica o peso e a responsabilidade de ser um porta-voz de Deus em tempos de crise. Ele foi chamado para falar a verdade em um tempo de apostasia e decadência espiritual. Em Jeremias capítulo 6, versículo 14 ao 15, ele denuncia a hipocrisia do povo, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porventura se envergonharam de cometer abominação? Não, de modo algum se envergonharam, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. O que torna Jeremias tão notável é que ele não apenas proclamou a verdade, ele viveu essa verdade, mesmo quando isso significava sofrimento pessoal. Ele foi rejeitado por seus compatriotas, ridicularizado pelos líderes religiosos e políticos, e constantemente enfrentou ameaças à sua vida. Mas ele nunca comprometeu a mensagem que Deus lhe confiou. Jeremias é o exemplo de um profeta que, mesmo diante de uma oposição esmagadora, permaneceu fiel à sua missão divina. Hoje, mais do que nunca, precisamos de vozes proféticas como a de Jeremias. Vivemos em uma época em que o relativismo moral e a indiferença espiritual estão em alta. Muitos preferem a comodidade da conformidade à verdade do Evangelho. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a ser portadores da verdade, mesmo quando isso significa enfrentar resistência ou oposição. Um exemplo moderno disso pode ser visto em líderes religiosos que, em meio à grande pressão social, se levantam para falar contra a injustiça, a corrupção e a decadência moral. Esses líderes arriscam suas reputações, suas carreiras, e às vezes até suas vidas para proclamar a verdade de Deus em um mundo que muitas vezes não quer ouvi-la. Eles seguem o exemplo de Jeremias, falando a verdade em amor, mas sem comprometer a mensagem que Deus lhes confiou. Jeremias nos desafia a refletir sobre nosso próprio papel como cristãos. Estamos dispostos a falar a verdade, mesmo quando isso é impopular? Estamos prontos para enfrentar a oposição em nome de Deus? A fidelidade de Jeremias nos encoraja a sermos corajosos em nossa fé, a não recuar diante das dificuldades, mas a permanecer firmes naquilo que sabemos ser verdadeiro. Jeremias nos ensina que ser um porta-voz de Deus não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária. Em um mundo onde a verdade muitas vezes é distorcida ou ignorada, somos chamados a ser luz e sal, proclamando a mensagem de Deus com coragem e fidelidade. Que possamos seguir o exemplo de Jeremias, falando a verdade em amor,
mesmo quando isso nos coloque em confronto com o mundo ao nosso redor. Vamos fazer uma oração juntos, pedindo a Deus que nos dê a coragem de sermos portadores de sua verdade em nosso tempo. Oração por coragem para ser portador da verdade. Senhor, pedimos que Tu nos concedas a coragem de Jeremias para sermos portadores da Tua verdade em nosso mundo. Ajuda-nos a falar a verdade com amor e a não recuar diante da oposição. Que possamos ser luz em meio às trevas e sal em um mundo que muitas vezes rejeita a Tua palavra. Que nossas vidas reflitam Tua verdade e Tua justiça, para que possamos ser testemunhas fiéis do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Há profunda esperança nas promessas de Deus. Jeremias, apesar de ser um profeta de julgamento, também trouxe ao povo de Judá uma mensagem de esperança e restauração. Em meio ao exílio e à destruição iminente, Deus, através de Jeremias, proclamou uma das promessas mais reconfortantes e conhecidas das Escrituras. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Jeremias capítulo 29, versículo 11 ao 14. Essas palavras foram ditas ao povo de Judá enquanto estavam no exílio na Babilônia, um período de grande sofrimento e incerteza. O povo estava distante de sua terra, de seu templo e, aparentemente, de seu Deus. No entanto, Deus, através de Jeremias, assegurou-lhes que este não era o fim da história. Havia um futuro de paz e restauração, mas este futuro dependia da busca sincera por Deus. A promessa de Jeremias é um lembrete poderoso de que, independentemente das circunstâncias, Deus está sempre trabalhando para o bem de seu povo. Mesmo em tempos de disciplina e julgamento, o propósito final de Deus é a restauração e a paz. Ele deseja que seu povo volte para Ele de todo o coração, e quando isso acontece, Deus se revela de maneira profunda e pessoal. Vamos refletir sobre um exemplo real e contemporâneo de como essa promessa pode se manifestar. Pense em uma família que enfrenta uma perda devastadora, seja financeira, emocional ou espiritual. No meio de sua dor, eles podem sentir que Deus os abandonou. Mas ao lembrar-se das palavras de Jeremias, eles decidem buscar a Deus sinceramente, de todo o coração. E ao fazerem isso, começam a perceber sinais de restauração em suas vidas, novos empregos surgem, relacionamentos são curados, e uma nova paz invade seu lar. Deus estava com eles o tempo todo, trabalhando silenciosamente para restaurar o que foi perdido. Essa promessa de Jeremias também é para nós hoje. Quando enfrentamos tempos difíceis, podemos confiar que Deus tem um plano maior. Ele nos chama a buscá-lo de todo o coração, com a certeza de que, ao fazermos isso, encontraremos não apenas respostas, mas uma renovação espiritual que nos traz paz, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A mensagem de esperança de Jeremias nos lembra que, independentemente do que estamos enfrentando, Deus tem um plano de paz e restauração para nossas vidas. Ele nos convida a buscá-lo com sinceridade, prometendo que quando fazemos, ele será encontrado. Em tempos de crise, é fácil perder a esperança, mas Jeremias nos ensina que a verdadeira esperança está enraizada na fidelidade de Deus e em suas promessas eternas. Vamos fazer uma oração juntos, pedindo a Deus que nos ajude a confiar em suas promessas e a buscá-lo com todo o nosso coração. Oração por fé nas promessas de Deus. Senhor, nós te agradecemos pelas promessas que nos fazes, promessas de paz, esperança e restauração.
pedimos que tu nos ajudes a confiar em ti, mesmo quando enfrentamos momentos difíceis. Que possamos buscar-te de todo o coração, sabendo que tu serás encontrado por nós. Restaura nossas vidas, Senhor, e dá-nos a paz que excede todo entendimento. Que possamos viver em esperança, confiando em teu amor e em tuas promessas. Em nome de Jesus, amém. Jeremias, um exemplo de perseverança na adversidade. Jeremias, mais do que qualquer outro profeta, exemplifica a perseverança diante da adversidade. Ele enfrentou uma série de desafios quase inimagináveis, foi preso, espancado, ridicularizado e até mesmo jogado em uma cisterna para morrer. Em Jeremias capítulo 38, versículo 6, vemos o que poderia ter sido o fim de sua vida. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cova de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas. E na cova não havia água, senão lama, e afundou Jeremias da lama. Jeremias foi abandonado, deixado para morrer da escuridão e na lama daquela cisterna. No entanto, ele não perdeu a fé. Ele continuou a confiar em Deus, e Deus providenciou uma saída para ele. Ebed-Melech, um oficial etíope na casa do rei, ouviu falar da situação de Jeremias, e com grande risco pessoal, intercedeu em favor do profeta, conseguindo sua libertação. Jeremias capítulo 38, versículos 7 ao 13. Esse episódio nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está presente. Ele vê nosso sofrimento, ouve nossos clamores, no tempo certo, providência ou resgate. A perseverança de Jeremias em meio à adversidade é um exemplo poderoso para todos nós. Ele não permitiu que o medo ou a dor o afastassem de sua missão. Em vez disso, ele permaneceu fiel, sabendo que Deus estava com ele, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Vamos refletir sobre um exemplo contemporâneo. Pense em um missionário que trabalha em uma região onde o cristianismo é severamente perseguido. Ele enfrenta ameaças constantes, é preso e torturado por sua fé, mas não renuncia ao Evangelho. Em vez disso, ele se apega ainda mais às promessas de Deus, sabendo que sua missão é maior do que qualquer sofrimento que ele possa enfrentar. Como Jeremias, esse missionário entende que Deus está com ele, que seu sofrimento tem um propósito e que, no tempo certo, Deus trará libertação. A história de Jeremias nos lembra que a vida de fé nem sempre é fácil. Ser fiel a Deus muitas vezes significa enfrentar adversidades, mas é nesses momentos que nossa fé é mais necessária. Jeremias nos mostra que, mesmo quando tudo parece estar contra nós, devemos continuar confiando em Deus, sabendo que Ele é fiel e que suas promessas nunca falham. Jeremias nos desafia a perseverar, mesmo quando enfrentamos desafios que parecem insuperáveis. Ele nos ensina que a verdadeira fé se mantém firme, não importa as circunstâncias. Quando enfrentamos adversidades, podemos olhar para o exemplo de Jeremias e encontrar encorajamento para continuar sabendo que Deus está conosco, mesmo nos momentos mais sombrios. Vamos fazer uma oração juntos, pedindo a Deus que nos dê a força e a perseverança para enfrentar as adversidades em nossas vidas com fé e confiança. Oração por perseverança em meio à adversidade. Senhor, pedimos que Tu nos fortaleças em tempos de adversidade. Dá-nos a perseverança de Jeremias, para que possamos continuar firmes em nossa fé, mesmo quando enfrentamos grandes desafios. Ajuda-nos a confiar em Ti, sabendo que Tu estás conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Que possamos encontrar força em Tuas promessas e coragem em Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Jeremias e as promessas finais de restauração. À medida que avançamos na história de Jeremias, vemos que, apesar de todas as mensagens de julgamento e advertência, Deus também revelou a ele palavras de esperança e restauração. Em meio à destruição iminente e ao exílio, Deus,
através de Jeremias, ofereceu uma das profecias mais consoladoras das Escrituras. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34. Essa profecia é uma das mais significativas de toda a Bíblia, pois aponta para a nova aliança que seria estabelecida através de Jesus Cristo. Diferente da antiga aliança, que foi quebrada repetidamente pelo povo, essa nova aliança seria escrita nos corações das pessoas. Deus prometeu não apenas restaurar Israel fisicamente, mas também espiritualmente, dando-lhes um novo coração e um novo espírito. Esta é uma promessa de transformação interior, onde o relacionamento com Deus se torna pessoal e íntimo. Para nós, essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo. Ele é o mediador da nova aliança, e através dele, somos reconciliados com Deus. Como Paulo escreve em Hebreus capítulo 8, versículo 10, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Esta é a promessa que nos dá esperança e segurança, sabendo que Deus está conosco, não apenas como um Deus distante, mas como um Pai amoroso que habita em nossos corações. Vamos considerar um exemplo moderno de como essa promessa de restauração pode ser vista hoje. Pense em uma pessoa que, após anos de viver afastada de Deus, mergulhada em vícios e comportamentos destrutivos, encontra-se em um ponto de desespero. Ela sente que foi longe demais, que não há mais esperança de redenção. No entanto, ao ouvir sobre a nova aliança em Cristo, ela é tocada e decide entregar sua vida a Ele. O processo de restauração é lento, mas à medida que ela continua a buscar a Deus, ela experimenta uma transformação interior profunda. Seu coração, que antes estava endurecido, agora é cheio de paz, amor e uma nova esperança. Deus a restaurou, não apenas externamente, mas, mais importante, internamente. Essa promessa de Jeremias é para todos nós. Não importa quão longe tenhamos nos afastado, quão quebrados nos sentimos, Deus sempre oferece um caminho de volta. Ele deseja nos restaurar, nos dar um novo começo e nos encher de seu amor e graça. A profecia de Jeremias sobre a nova aliança é uma das mais belas expressões da graça e misericórdia de Deus, revelando um plano divino que vai além do perdão dos pecados. Esta aliança, anunciada por Jeremias, não é apenas um conserto temporário para os erros do passado, mas uma transformação radical e permanente que Deus deseja realizar em nossos corações. Ele não apenas deseja nos perdoar, mas também nos renovar, nos moldar de acordo com sua imagem, e nos dar uma nova vida, onde nossos desejos e ações refletem a vontade de Deus. Quando Jeremias proclama essa nova aliança, ele fala de uma mudança interna, onde a lei de Deus não seria mais algo externo, escrita em tábuas de pedra, mas seria inscrita diretamente em nossos corações. Em Jeremias capítulo 31, versículo 33, Deus diz: Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esta promessa não é apenas um vislumbre do futuro, mas uma realidade que podemos experimentar em Cristo hoje. A transformação que Deus deseja para nós é profunda. Ele quer nos libertar das cadeias do pecado, das velhas naturezas que nos prendem,
e nos dar um novo coração, um novo espírito, que nos capacita a viver de acordo com a sua vontade. Quando nos voltamos para Deus, Ele nos recebe de braços abertos, prontos para nos restaurar e renovar. Esta restauração não é apenas uma limpeza superficial, é uma renovação completa, que começa no mais profundo de nosso ser e se manifesta em todos os aspectos de nossa vida. Viver à luz da nova aliança significa permitir que Deus transforme cada parte de nossa vida. Significa abandonar as velhas maneiras de pensar e agir, e abraçar o novo que Deus está fazendo em nós. Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17, Paulo nos lembra, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esta é a promessa de Deus para nós, que em Cristo, somos novas criaturas, criadas para viver em santidade e em comunhão com Ele. No entanto, essa transformação não acontece de uma só vez, é um processo contínuo de renovação. À medida que caminhamos com Deus, Ele continua a trabalhar em nós, revelando áreas de nossas vidas que precisam ser rendidas a Ele, áreas que precisam ser purificadas e transformadas. Este é um processo que exige de nós humildade e submissão, mas que resulta em uma vida cheia da presença de Deus, uma vida que reflete sua graça e verdade. Jeremias nos chama a viver com essa esperança, sabendo que em Cristo somos novas criaturas. Não importa os quão quebrados ou distantes de Deus possamos nos sentir, a nova aliança nos oferece a promessa de restauração completa. Deus não apenas nos perdoa, mas nos dá a força e a capacidade de viver uma vida que honra e glorifica o seu nome. E à medida que permitimos que Deus trabalhe em nossos corações, nos tornamos testemunhos vivos de seu poder transformador, demonstrando ao mundo que, em Cristo, há esperança, renovação e vida abundante. Vamos refletir sobre a profundidade dessa nova aliança e o que ela significa para nós hoje. Estamos dispostos a permitir que Deus transforme cada parte de nossa vida? Estamos prontos para deixar para trás as coisas antigas e abraçar o novo que Ele está fazendo em nós? Que possamos viver com a confiança de que, em Cristo, somos continuamente renovados e capacitados para viver de acordo com a vontade de Deus. Oração por restauração espiritual. Senhor, nós te agradecemos por a nova aliança que fizeste conosco através de Jesus Cristo. Reconhecemos que esta aliança é um dom imerecido, um reflexo da tua infinita graça e misericórdia. Pedimos que tu continues a transformar nossos corações, removendo tudo que não te agrada e plantando em nós o desejo profundo de te conhecer mais, de te buscar com todo o nosso ser. Restaura-nos, Senhor, nas áreas onde nos sentimos fracos, quebrados ou distantes de ti. Dá-nos um espírito renovado, um coração que bate em sintonia com o teu, cheio de amor, graça e verdade. Senhor, sabemos que esta transformação não é fácil, mas confiamos que tu és fiel para completar a boa obra que começaste em nós. Ajuda-nos a abandonar os velhos hábitos, as velhas maneiras de pensar, e abraçar o novo que tu estás fazendo em nossas vidas. Que possamos viver de acordo com a tua vontade, refletindo o teu caráter em tudo o que fazemos. Que nossas vidas sejam um testemunho do teu poder transformador, uma luz que brilha em meio à escuridão deste mundo. Pedimos, Senhor, que tu nos guies diariamente neste processo de renovação. Que o teu Espírito Santo nos fortaleça, nos dê sabedoria e nos conduza por caminhos de justiça e santidade. Que possamos experimentar a plenitude de tua restauração em nossas vidas, sentindo a tua presença em cada passo, em cada decisão, em cada momento. E que, através de nós, outros possam ver a beleza e a esperança que há em Cristo, e sejam atraídos para a tua luz. Senhor, queremos viver à luz da nova aliança, com corações renovados, cheios da tua presença. Que a nossa vida seja um cântico de louvor a ti, uma expressão contínua de gratidão e adoração. Usa-nos, Senhor, como instrumentos de tua paz,
como embaixadores de tua nova aliança, para que o mundo ao nosso redor possa ver e conhecer o teu amor. Tudo isso pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor. Amém. Jeremias nos mostrou que, independentemente das circunstâncias ao nosso redor, devemos permanecer fiéis à missão que Deus nos confiou. Sua vida foi uma jornada de obediência inabalável, mesmo quando parecia que todo mundo estava contra ele. Esse nível de fidelidade é raro, mas extremamente necessário para aqueles que desejam seguir a Deus com todo o coração. Em Jeremias capítulo 20, versículo 9, o profeta expressa o dilema interno que enfrentava. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos, e estou cansado de sofrer, e não posso. Este versículo revela a luta interna de Jeremias, que chegou a considerar desistir de sua missão. No entanto, a palavra de Deus era como fogo em seus ossos, algo que ele não podia conter. Esse fogo representava a paixão e o compromisso de Jeremias com a verdade de Deus, um compromisso tão profundo que ele não podia ignorar, mesmo diante das adversidades. Essa passagem é extremamente relevante para todos nós. Existem momentos em nossas vidas em que podemos sentir o desejo de desistir, de abandonar nossa missão ou de parar de seguir os caminhos de Deus. As pressões do mundo, as dificuldades pessoais e as dúvidas internas podem nos levar a questionar nossa fé. No entanto, como Jeremias, devemos nos lembrar de que a palavra de Deus deve ser um fogo dentro de nós, algo que nos move e nos sustenta, mesmo nos momentos mais difíceis. Vamos refletir sobre um exemplo moderno de alguém que também enfrentou essa luta interna. Imagine uma pessoa que, após muitos anos de serviço fiel a Deus, enfrenta uma série de desafios pessoais, a perda de entes queridos, dificuldades financeiras e crises de saúde. Em meio a essa tempestade, ela começa a questionar se deve continuar servindo a Deus. Mas, assim como Jeremias, ela sente o fogo da palavra de Deus dentro de si, algo que a impulsiona a continuar, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Ela se apega às promessas de Deus e, no fim, vê sua fidelidade se manifestar em sua vida, trazendo cura, restauração e nova esperança. Jeremias nos ensina que a fidelidade a Deus não é apenas uma escolha que fazemos uma vez, mas uma decisão diária de seguir a Deus, mesmo quando é difícil. Sua vida nos desafia a manter nosso compromisso com Deus, permitindo que sua palavra seja o fogo que nos mantém firmes, não importa o que aconteça ao nosso redor. Que possamos nos inspirar em Jeremias e permanecer fiéis à missão que Deus nos confiou, confiando que Ele está sempre conosco, guiando e fortalecendo nossos passos. Vamos fazer uma oração juntos, pedindo a Deus que nos ajude a permanecer fiéis, mesmo nas adversidades, e que Ele nos dê a força necessária para continuar seguindo sua vontade. Oração por fidelidade e perseverança. Senhor, pedimos que Tu nos concedas a fidelidade de Jeremias, para que possamos permanecer firmes em nossa missão, mesmo quando enfrentamos desafios e dificuldades. Ajuda-nos a lembrar que Tua palavra é como um fogo dentro de nós, algo que nos move e nos sustenta em todos os momentos. Que possamos ser fiéis a Ti, confiando em Tuas promessas e seguindo Teus caminhos, mesmo quando a jornada é difícil. Dá-nos a perseverança para continuar e a coragem para seguir em frente, sabendo que Tu estás conosco em cada passo. Em nome de Jesus, amém. O legado de Jeremias. O legado de Jeremias vai além das palavras que ele falou. Ele nos deixou um exemplo de vida de fidelidade, coragem e compaixão. Sua vida e suas profecias continuam a nos ensinar sobre a natureza de Deus, a importância da obediência e o poder da esperança. Embora Jeremias tenha vivido em tempos de grande tumulto, ele permaneceu firme em sua fé e missão, deixando um impacto duradouro que continua a ressoar até os dias de hoje. Jeremias foi um dos profetas mais importantes da Bíblia,
e sua vida nos oferece lições valiosas sobre o que significa ser um servo fiel de Deus. Em Jeremias capítulo 1, versículo 10, Deus lhe deu uma missão clara: olha, ponho-te neste dia sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Essa missão envolvia tanto julgamento quanto esperança, tanto destruição quanto restauração. Jeremias teve que enfrentar a dura realidade de que nem todos aceitariam sua mensagem, mas ele permaneceu fiel àquilo que Deus lhe ordenou. Vamos refletir sobre como podemos aplicar o legado de Jeremias em nossas vidas. Em um mundo que muitas vezes rejeita a verdade de Deus, somos chamados a ser portadores de sua palavra, mesmo quando isso nos coloca em confronto com a cultura ao nosso redor. Assim como Jeremias, devemos ser corajosos em nossa fé, falando a verdade em amor e permanecendo firmes em nosso compromisso com Deus. O legado de Jeremias é um testemunho poderoso do que significa viver uma vida dedicada a Deus. Ele nos desafia a ser corajosos em nossa fé, a falar a verdade com amor e a permanecer firmes em nosso compromisso com o Senhor, independentemente das circunstâncias. Que possamos nos inspirar em sua vida e seguir o exemplo que ele nos deixou, vivendo cada dia para a glória de Deus. Vamos fazer uma oração juntos, pedindo a Deus que nos ajude a viver uma vida que deixe um legado de fé e fidelidade, assim como Jeremias. Oração por um legado de fé. Senhor, nós te agradecemos pelo exemplo de Jeremias, por sua fidelidade e coragem. Pedimos que tu nos ajudes a viver uma vida que deixe um legado de fé, esperança e amor. Que possamos ser portadores da tua palavra, falando a verdade com amor e permanecendo firmes em nosso compromisso contigo. Ajuda-nos a impactar o mundo ao nosso redor com a luz de Cristo, deixando um legado que glorifique teu nome. Em nome de Jesus, amém. Ao final desta jornada através da vida e das palavras de Jeremias, somos chamados a refletir sobre o que aprendemos e como podemos aplicar essas lições em nossas vidas. Jeremias foi um profeta corajoso, fiel e compassivo, que enfrentou desafios imensos, mas nunca vacilou em seu compromisso com Deus. Sua vida e seu ministério nos lembram da importância de permanecer fiéis à missão que Deus nos confia, de falar a verdade com coragem e de confiar nas promessas de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Que possamos sair deste estudo com corações renovados e fortalecidos, prontos para viver uma vida de fé e fidelidade a Deus. Que o exemplo de Jeremias nos inspire a seguir a Deus de todo o coração, confiando em suas promessas e vivendo de acordo com sua vontade. A vida de Jeremias é um convite para todos nós a viver com coragem, compaixão e fidelidade. Que possamos aceitar esse convite e permitir que Deus nos use para a sua glória, assim como ele usou Jeremias. Oração final. Senhor, nós te agradecemos por tudo que aprendemos através da vida de Jeremias. Pedimos que tu nos ajudes a aplicar essas lições em nossas vidas, vivendo com fé, coragem e fidelidade. Que possamos ser teus servos fiéis, confiando em tuas promessas e seguindo teus caminhos. Fortalece-nos em nossa jornada e usa-nos para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao final deste nosso estudo sobre a vida e a missão do profeta Jeremias. Quero agradecer a cada um de vocês que esteve conosco nesta jornada, mergulhando nas profundezas das Escrituras, permitindo que Deus falasse aos nossos corações e renovasse nossa fé. Ao longo deste tempo juntos, fomos desafiados, inspirados e encorajados a viver com mais fidelidade, compaixão e esperança, seguindo o exemplo de Jeremias. Enquanto encerramos este momento, quero encorajá-los a não deixar que estas palavras sejam apenas conhecimento, mas que se tornem parte viva de suas vidas. Que o exemplo de Jeremias nos motive a sermos corajosos em nossa fé, a permanecermos firmes diante das adversidades e a vivermos com corações cheios de compaixão e renovação espiritual. Lembrem-se de que Deus está sempre conosco,
guiando-nos, protegendo-nos e fortalecendo-nos em cada passo de nossa jornada. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento de fazer parte desta comunidade de fé. Ative o sininho para que possamos continuar crescendo juntos, recebendo conteúdo que edifica, inspira e transforma. Não se esqueça de compartilhar esta mensagem com aqueles que precisam ouvir uma palavra de esperança e amor. Juntos, podemos fazer a diferença, levando a luz de Cristo a cada canto do mundo. Que Deus continue abençoando ricamente cada um de vocês, que suas promessas se cumpram em suas vidas, e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes. Lembrem-se de que a nossa missão não termina aqui, ela continua em cada dia, em cada escolha, em cada palavra e ação que tomamos. Que todos nós possamos viver de acordo com a nova aliança que Deus estabeleceu em nossos corações, sendo testemunhas vivas do seu amor e graça. E enquanto caminhamos juntos nesta fé, que possamos sempre nos apoiar uns nos outros, orando, encorajando e fortalecendo nossa comunidade em Cristo. Deixo a vocês a bênção final, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Até a próxima vez, permaneçam firmes na fé, cheios de esperança e confiantes na presença constante de Deus em suas vidas. Que Ele seja glorificado em tudo o que fazemos. Que Deus abençoe a todos, e até breve. Amém.